queridos alunos, tudo bem com vocês? Galera, eu estou fazendo esse novo vídeo sobre os helênicos porque, além de ser um tema muito interessante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso conhecimento próprio, não é? É muito importante para o Enem, é muito importante para o vestibular, pois cai esse tema nas questões aí referentes à filosofia, ok? Então, gente, antes de falar do helenismo e das escolas filosóficas, das correntes, né, filosóficas existentes no helenismo, é importante eu falar sobre uma contextualização histórica breve sobre a construção do pensamento helênico. Ok? Vamos nessa. Gente, nós temos aqui um parâmetro, né? Temos aqui uma estrutura para a gente poder entender, certo? Gente, falou de helenos e gregos, é a mesma coisa. Helenos é como os próprios gregos se tratavam, entendeu? Era a forma de como eles falavam com os outros, né? Quando a gente diz assim, todos nós somos brasileiros, né? Pronto, todos nós somos helênicos, é como eles se tratavam, certo? Então, o grego jamais é uma nomenclatura nossa aqui, certo? Aí o que acontece? Temos aqui, ó, diferentes polis, porém, mesmos deuses, mitos, roupas, comida, cultura e filosofia. Sim, nós vamos ter várias polis, certo? Com um governante, com um tipo de administração, com exércitos diferentes, com a mesma religião, com os mesmos mitos, os mesmos deuses, enfim, mas a forma administrativa era diferente, ok? A forma de como você lidava com as pessoas dentro daquela cidade-estado, daquela polis, era diferente. Nós vamos ter Tebas, vamos ter Atenas, vamos ter Esparta, né? Corinto, vamos ter várias cidades-estados, cada uma com a sua forma de governar. Ok? Beleza. O que é o helenismo, gente? O helenismo, gente, nós podemos dizer do período de estabelecimento, né, de um novo tipo de administração nessas polis, ok? Não vamos ter mais a descentralização por meio de várias formas de governo das cidades-estados, né? Cada um com a sua forma de governo. Não vamos ter mais isso. Nós vamos ter um governo centralizador a partir da invasão de Filipe II, ok? Vamos lá. É importante nós dizermos que existe a sociedade grega, existe a civilização grega, mas ao redor dos gregos existiam outros povos, como os macedônios, certo? O que acontece? Os macedônios, eles admiravam os gregos, eles admiravam a filosofia grega, a política grega, enfim, eles admiravam. Porém, eles não faziam parte daquele contexto. Por meio de quê? Porque os gregos não aceitavam, não viam eles como primos, como próximos, como parceiros, não tinha essa proximidade, certo? Se você olhar no mapa, a Macedônia é um pouco acima da península grega, certo? Então você vai ver que era distante, né, dos grandes centros ali, das grandes cidades-estados gregas, certo? Aí o que acontece? Vai chegar um momento que um garotão chamado Filipe II, ele vai conseguir unificar as tribos da Macedônia, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai tentar buscar aquela autonomia, vai tentar buscar aquela autoridade, aquele reconhecimento, vamos dizer assim, invadindo a Grécia. E aí ele vai invadindo cidade-estado por cidade-estado, né? Vai invadindo. E alguns historiadores dizem até que isso aconteceu de uma forma até rápida devido ao enfraquecimento das várias batalhas entre Atenas e Esparta, né? Desgastou os exércitos, né? Lembrando que, se a gente pegar aqui na mitologia e na história grega, nós vamos ter uma batalha que simboliza muito bem na hora da união dessas cidades-estados, quando eles queriam alguma coisa que eles se uniam, né? Nós vamos ter Ilíada, né? Que você vê que todas as cidades-estados tinham uma forma administrativa diferente, tinha um rei. Lá nós podemos encontrar com maior ênfase. Nós temos Agamenon, que era o rei de toda a Grécia, vamos dizer assim, só que ele era um rei que permitia com que Odisseu governasse Ítaca, que Menelau, seu irmão, governasse Esparta e assim por diante, não é? Você ia encontrar vários reis, né, que estavam sob o domínio de Agamenon, só que Agamenon deixava, pode governar do jeito de vocês. Só não me desobedeça quando eu precisar ir para uma guerra ou coisa do tipo, ou destruir um país, enfim, vocês vão ter que vir sob minha bandeira. Enfim, existia essa autonomia ainda das cidades-estado, das polis. Só que com Filipe II, não. Filipe II invade. E aí ele diz assim, pivete, ó, não se preocupa não, que a quebrada é nossa, certo? É de vocês também, é nossa, e vamos continuar do mesmo jeito, pivete, entendeu? Ele vai dizer isso. Não se preocupe que não vai mudar nada. Só para não dizer que não vai mudar nada, a única coisa que vai mudar é que vocês não vão ter mais autonomia política. A polis vai ser fechada e quem manda é nós, pivete.
entendeu? Quem manda é a gente. Vai dizer isso, e acabou. Então, depois da invasão de Filipe II, a Grécia perde o seu coração administrativo, o seu coração político, ideológico, autônomo, que era a polis, né? Perde aquela autoridade política que a Grécia desenvolveu desde o seu nascedouro, vamos dizer assim, foi desenvolvendo, né? Que foi berço ali da democracia, que foi berço ali dos grandes filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Então, assim, sendo que Aristóteles é estrangeiro, mas tudo bem, vamos botar no mesmo balaio aí, né? Porque usufruiu também. Então, nós vamos ter essa ausência, certo? E aí, esse período helênico, gente, vai durar justamente de Filipe II, né? A partir ali do século IV a.C. e vai até o século VI depois de Cristo, quando nós vamos ter aí Justiniano, né? O imperador bizantino, que vai dizer que não vai querer, não vai permitir nenhum tipo de pensamento pagão no império, né? E aí é quando nós vamos ter as Alexandrias, as bibliotecas queimadas, né? Quando a gente vai ter a perseguição a filósofos e tudo. É nesse momento aí, né, que nós vamos ter morte de algumas personalidades como Hipátia, né? Nós vamos ter a perseguição dos filósofos a partir disso. Então, gente, é isso. Nós vamos ter esse desenvolvimento filosófico aí, essa mudança de paradigma da filosofia, né, de estrutura histórica, social, filosófica, enfim, né, a partir dessas mudanças aí que vão vir devido ao cristianismo e outras mentalidades, certo? Então, assim, para a gente recapitular, nós temos aí a invasão de Filipe II. Filipe II, invadindo essas polis, mata aquilo que era essencialmente grego e essencialmente da polis grega, que era a ágora. Com essa ágora morta, gente, ou seja, aquela praça pública dos debates, das discussões, não mata só simples discussões, mas eliminam aí o coração da polis grega, onde eram discutidas questões éticas do indivíduo, questões aí da moral, questões referentes à contemplação filosófica, referentes à autonomia do povo grego, não é? Aquilo que marcava com a democracia, não é? Que foi outro elemento muito importante, né? Em Atenas, por sinal. Então, assim, nós vamos encontrar um esfacelamento do que era o coração grego, né? A partir dessa invasão de Filipe II, certo? E aí é aquela coisa, se mantém a filosofia, se mantém a educação grega, se mantém aí os costumes religiosos, culinários, culturais, artísticos e tal, mas aquilo que fazia com que o grego fosse grego, que era a sua autonomia. Quando a gente assiste Alexandre o Grande, o filme, você encontra que os gregos ficaram sem o seu objetivo da polis, o seu objetivo de vida, não é? Os gregos perderam isso. Para alguns gregos, como vocês vão ver em algumas correntes filosóficas, é como se fosse realmente uma dor, um caos. Perdemos aquilo que faz com que nós fôssemos gregos. Como eu estava dizendo de Lida, você vai ver, né, assistindo o seriado Troia da Netflix, você vai ver com Agamenon, que era o grande senhor da Grécia, né, que vai invadir Troia. Agamenon, ele era o grande senhor, só que ele permitia com que cada cidade-estado tivesse a sua autonomia. Não é? Cada rei comandava do seu jeito. Com Filipe II não vai ser assim, né? Não vai ter essa autonomia política. Todos vão ter que pagar impostos para Filipe II, todos vão ser meio que subservientes a Filipe II. E também irá continuar, né, com Alexandre o Grande, certo? Ainda haverá aí esse domínio de Alexandre o Grande sobre os gregos, e não somente sobre os gregos, mas sobre quase todo mundo conhecido da época, né? Pois Alexandre vai conquistar o mundo conhecido da época, né? Só vai parar ali na Índia, né? Então nós temos aí o helenismo, que é essa mistura da cultura oriental e ocidental, né? Nós vamos ter aí essa mescla de culturas mais desenvolvida ainda com Alexandre o Conquistador, Alexandre Magno, Alexandre o III, você já deve ter escutado, né? Alexandre o Grande, uma dessas nomenclaturas, né? Que quer dizer do mesmo Alexandre, né? Então, com ele nós vamos ter aí a consolidação de uma mistura cultural entre Oriente e Ocidente, respeitando os direitos de culto, as vivências de cada povo, tanto que vai ser um dos argumentos também pela revolta dos seus compatriotas, né? Então Alexandre ainda vai continuar aquilo que o pai dele fez, de respeitar, em certo ponto, né, a cultura dos povos, e
vai chegar a dar uma autonomia grande para outras cidades, as Alexandrias, né? Então perceba que Alexandre o Grande já começa até a fazer um outro movimento diferente do pai dele. Ok. Agora, gente, nós vamos para as escolas filosóficas, nós vamos para as correntes filosóficas helênicas, ok? Vou fazer de uma forma diferente, vou fazer ali no caderno, botar o celular de uma forma assim estratégica, e nós vamos ver ali esquematizado cada um, ok? É um formato novo, espero que vocês gostem, e vamos nessa.